Voltamos. Voltamos. Estamos de volta! Beleza. Problema técnico é para Acontece. dar uma emoção. É para dar uma emoção. É isso aí. Então, aí você estava aí começando a contar a gente como é que foi a sua trajetória. Isso. O que eu falei foi o seguinte: eu desconheço se existe alguém que, assim, quando criança, queria ser síndico quando crescesse. Eu não sei se existe isso, né? Eu acho que a maioria das pessoas se tornou síndico meio que por força das circunstâncias. As coisas foram acontecendo e foram levando. E aí acabam descobrindo o gosto pela coisa. O meu caso foi exatamente esse, né? De uma forma resumida, o que aconteceu foi o seguinte: eu morava num condomínio de 12 casas e a gente já estava ali há um tempo numa situação que eu acho que também é muito parecida com a maioria dos condomínios. É aquela coisa que entra ano e sai ano, está tudo meio parecido, as pessoas não estão realmente satisfeitas, mas também não estão insatisfeitas o suficiente para se rebelar, aquela coisa meio Uhum. morna. E foi mais ou menos nessa situação que eu fui convidado para uma reunião de condomínio. E lá fui eu, né? Como toda reunião normal de condomínio, devia ter 10% dos moradores ali, enfim, muito poucos. E ali a reunião começou com a apresentação da situação, que em grande parte eu já conhecia, né? Que eram problemas de manutenção, falta de caixa, inadimplência, problemas de defeitos construtivos da obra, enfim, tudo que você já conhece. Não vou nem perder tempo aqui falando, aquele monte de problemas. Depois que isso tudo foi exposto, veio no final para coroar e disse assim: bem, agora vamos à eleição do síndico. É mais ou menos como assim: quem vai ser o otário a herdar isso aqui? Né? A sensação, aquilo entrou no meu ouvido assim: bom, mas vocês acabaram de pintar o inferno aqui na minha frente, agora vocês estão perguntando quem vai querer herdar isso? Como assim? Só que ao mesmo tempo, Suzy, eu olhei em volta, olhei as pessoas que estavam ali, assim, bom, essas que estão aqui, essas que estão minimamente interessadas em alguma coisa do condomínio. As outras estão em Uhum. casa vendo novela. Então, já estão descartadas. Elas não vão produzir nenhum tipo de resultado assim importante do condomínio. Dessas que estão aqui, sem nenhum demérito a ninguém, porque todo mundo é capaz de fazer coisas maravilhosas, mas assim, algumas estavam num momento de vida que claramente elas não iam conseguir se dedicar ao condomínio para reverter aquela situação que foi apresentada ali. Uhum. E outras simplesmente não queriam. E aí eu olhei em volta, vi aquele quadro todo que tinha sido pintado, confirmado, aquelas pendências, aquelas coisas todas. Olhei para minha casa, pensei na minha família, no meu patrimônio, nas coisas, e disse, bem, eu tenho duas opções aqui. Ou eu me junto ao grupo dos caras que ficam reclamando, do grupo de WhatsApp, que reclama na fila do pão, reclama na reunião social, aquele condomínio é um absurdo. Ou eu faço alguma coisa, porque senão meu patrimônio vai embora, minha qualidade de vida vai embora, eu tenho que fazer alguma coisa. São só essas duas opções. E eu, ao longo do tempo, eu fui criando assim, uma intolerância muito grande à reclamação. Veja, é diferente de queixas. Você faz uma queixa formal, apresenta uma ideia, você quer mudar. Você tem Uhum. o desejo de mudar e contribuir para isso. Mas reclamação, aquele mimimi, eu não tenho paciência para isso. Então eu não ia me juntar ao grupo do mimimi, eu queria realmente provocar uma mudança. Como eu nunca tinha sido síndico na minha vida, mas eu sou administrador de empresas, por formação, né? Sou especialista em finanças, eu tenho certificação em gestão estratégica pela Fundação Dom Cabral, enfim, eu tenho algumas ferramentas na minha caixinha de Uhum. ferramentas que eu sabia que poderiam me ajudar nessa tarefa. E além de tudo, eu sou empreendedor. Por que eu digo além de tudo eu sou empreendedor? Porque o empreendedor é um cara que desenvolve uma visão questionadora da realidade.
ele é um cara que está atento para as oportunidades, para as mudanças dos cenários e tenta aplicar aquilo para favorecer o seu negócio, enfim, a coisa que o objeto da observação dele. Então, botando isso tudo na panela, o que aconteceu foi o seguinte: eu olhei para aquela situação e refleti, bem, se eu me tornar, mais uma vez, sem nenhum demérito ao trabalho dos síndicos que me antecederam, que fizeram um excelente trabalho, mas a verdade é que eles não promoveram mudanças. E aqui está o meu primeiro insight que eu queria deixar aqui nessa live. Até que ponto você, síndico, está repetindo os padrões das gestões anteriores que você mesmo criticou? Veja, nós síndicos, a gente tem, obviamente, o objetivo e a obrigação de manter as coisas no seu melhor estado. Mas muitas vezes a gente se esquece de olhar de uma forma crítica para mudar aquele paradigma, mudar aquela realidade para uma outra melhor, porque o mundo anda, as soluções novas aparecem, a gente troca informações entre síndicos, entende novas práticas, novas coisas que podem ser implementadas para mudar aquela realidade. Então, essa foi a minha pegada. Quando eu assumi pela primeira vez, eu olhei, cara, eu não concordo com praticamente nada que está aqui. E eu vou mudar tudo. Eu vou mudar tudo. E isso exige, principalmente num condomínio, se você que está aqui me ouvindo agora, e você mora num condomínio que passa mais ou menos por essa situação, que você olha assim, a lista de coisas erradas é gigantesca, dá para preencher aí um rolo de papel higiênico de tanto problema que tem. Isso é bem desafiador, porque na verdade você nem sabe por onde começar. É tanto problema, você não sabe nem por onde começar. E aí é que entram justamente essas ferramentas da minha formação acadêmica. De você conseguir priorizar, de você olhar, de começar por aqui, depois por ali, depois por ali, de tal forma que isso tenha um efeito virtuoso, que ao mesmo tempo já vá resolvendo alguns problemas e também trazendo as pessoas do condomínio para o seu lado, dizer, cara, aquelas ideias dele estão funcionando. Porque se você não trouxer os moradores para o seu lado, eles vão te boicotar. Então, tem uma série de aspectos aí. Então, de uma maneira resumida, foi assim que eu comecei, né? E de lá para cá, foram 3 anos nesse condomínio. Nesse que eu estou aqui agora, já são 6, acabei de ser reeleito para mais 2. E aí, vira cachaça, né? Você hoje é um síndico profissional, assim, nesse sentido? Você atende só o condomínio que você mora ou você já tem outros condomínios? Olha, atualmente eu atendo apenas esse condomínio. Eu sou um síndico morador, eu não sou profissional no sentido de ter uma formação específica para isso, não tenho certificação, né? Nada disso. Mas, assim, o que acontece, eu acho que vai ser difícil me manter apenas morador. Por que isso? Porque o fato de eu ter migrado para essa realidade que eu acabei de descrever para você, e essa que me trouxe até essa live aqui, ou seja, de uma pessoa que produz conteúdo, compartilha conhecimento, que mostra para os síndicos as visões que eu tenho da sindicatura, as ferramentas, os modelos que deram certo naquilo que eu estou falando, enfim, todo esse ecossistema educacional de compartilhamento de conteúdo com os síndicos, essas duas coisas, né, essas experiências de sucesso e esse ecossistema, começaram a gerar uma demanda de se, cara, eu queria que você viesse trabalhar aqui, eu queria que você viesse trabalhar. Então, eu tenho recebido muitas propostas, recebi uma ontem, inclusive, também, mais uma, então eu acho que vai ser difícil resistir, entendeu? Porque, assim, nesse momento, a minha busca primordial, até pelo fato de já ter tido 10 anos de sala de aula, fui professor há muito tempo, treinador de professores, então eu me sinto muito à vontade nesse ambiente educacional, esse ambiente de compartilhamento de conteúdo, né? De explicar, de mostrar, de criar ferramentas. Eu tenho, aqui atrás está vendo, esse aqui é meu canal no YouTube, onde eu dou várias aulas gratuitas. Aqui embaixo é meu canal no Instagram, onde eu passo várias dicas também. Então, essa pegada de compartilhar tem muito a ver comigo. Mas eu estou vendo que está ficando impossível resistir para realmente entrar em outros condomínios aí. Você está com uma experiência que está dando certo, eu acho que é um caminho natural
você acabar indo, né, como tem tantos e tantos cientistas profissionais assim no Brasil, é o caminho, eu acho que você vai seguir. Daqui a pouco a gente vai estar fazendo uma live aí, você vai falar, ah, Suzy, estou com 10, estou com 20, e por aí vai. É possível, Você, é possível. você acha que essa sua experiência, de, assim, o fato de você ser um administrador por formação, faz a diferença? É o que fez a diferença, assim, na hora de implantar as mudanças e tal no seu condomínio? Alguns anos atrás eu li um artigo interessantíssimo, nunca mais me esqueci. E o título era O Forasteiro Interno. E o que era o forasteiro interno? É alguém que entende minimamente do assunto, mas que vem de fora. Portanto, traz um outro olhar. Uhum, Sabe? Muitas vezes eu me sinto forasteiro interno. Ou seja, eu sei o que é a sindicatura, mas eu venho de outra praia. Né? E isso assim muda os seus óculos, a forma de você olhar as coisas, de você entender as coisas. Mais a ver, que não tem nenhum julgamento de valor, mas assim, eu acho muito interessante. É mais ou menos. Quer ver? Pronto, vamos usar um exemplo aqui que é bem da nossa praia como síndicos, tá? Você entra e sai do seu condomínio todos os dias. E é verdade, para todo ser humano, que com o tempo os problemas acabam sendo maquetes e não os enxerga mais. uhum. Porque todo dia você vê. Agora você vai no condomínio de uma amiga, de um parente, de alguém. Com o seu olho treinado de síndico, você já vê um bocado de coisa. Você enxerga ali, ó, ali, você vê. Né? A minha sensação é justamente essa, né? De eu ser um forasteiro interno no sentido de olhar e detectar com óculos diferentes. E eu acho que foi isso, em grande parte, que fez com que eu acabasse desenvolvendo um método, uma forma de trabalhar que eu atribuo, assim, em grande parte, ao fato de eu estar aqui mais uma vez. Por que isso? Porque as medidas que eu implementei no primeiro condomínio que eu fui síndico, elas assim, foram bem impactantes mesmo, entendeu? De fazer reformas completas, com assim, um condomínio que tinha caixa negativo, que tinha taxas condominiais que todo mundo considerava alta, tinha um monte de problema, pendência, um bocado de coisa, briga interna, blá 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 blá. Ao longo de 2 anos a gente conseguiu fazer reformas completas sem taxa extra, e quando eu saí de lá, eu consegui reduzir as taxas em 30% em relação à Oh, data em que eu Jesus. assumi. E aí o que aconteceu? Naturalmente começaram a vir síndicos, né? Os moradores começaram a comentar isso, os síndicos de outros condomínios vieram conversar comigo, né? Me explica aqui como é que é, daqui a pouco tinha missões de síndicos tentando entender aquilo. E eu falei, pô, isso aqui é uma informação que as pessoas veem utilidade, vai ser interessante, Uhum, vai ser útil. E, assim, até como professor mesmo, a gente desenvolve muito essa sensibilidade para o seguinte: qual é a informação que realmente vai fazer diferença na vida das pessoas? E aí eu comecei a me tocar, Suzy, do seguinte raciocínio. Ok, eu fiz isso aqui nesse condomínio, beleza. Foi muito bom. Melhorou a autoestima das pessoas, valorizou os imóveis, sabe? Tá todo mundo feliz. Teve um efeito virtuoso muito bacana, que foi o fato das pessoas, ao perceberem que as áreas comuns estavam sendo melhor cuidadas, cada um individualmente começou a cuidar da melhor de suas casas. uhum. Então os jardins ficaram mais bonitos, as pessoas começaram a pintar as casas, lavar os telhados. Teve um efeito virtuoso muito bacana. Eu comecei a pensar o seguinte: se isso acontecesse na rua inteira, em todos os outros condomínios, e se acontecesse no bairro, na cidade, e se acontecesse no Brasil inteiro, o que é que ia acontecer? Qual é o impacto que isso tem na vida das pessoas? Eu comecei a viajar nisso daí. Eu falei, nossa. Aí depois me recolhei. A minha humildade, eu disse, não, Sérgio, peraí, você está voando, você está. Calma, menos. Bota o pé no chão, Uhum. calma. O tempo passou e eu me mudei. Saí desse condomínio e vim morar num prédio de apartamentos. E aqui, veja como a história se repete. Eu encontrei uma situação parecida, até um pouco pior, de dívida, de manutenções pendentes, de instalações decadentes, condomínio estratosférico, todo mundo insatisfeito, as pessoas já querendo vender seus apartamentos, aquela coisa toda. Eu assumi isso daí e mais uma vez eu repeti o que eu fiz no outro condomínio.
Aí eu vi, irmão, então tá validado, o método tá validado, isso funciona. Agora eu me sinto seguro de compartilhar com as pessoas. Uhum. Mais uma vez, pessoas vieram saber. Foi por isso que eu montei todo esse ecossistema, um curso também que eu já tenho, meu online, isso aqui, para ajudar as pessoas a fazer isso e impactar a vida de todo mundo. Foi isso aí. Entendi. Você falando assim desse olhar diferenciado que às vezes a gente não vê pelo cotidiano, ou porque a gente acostuma, nosso olhar acostuma. Eu sou jornalista e a gente tem, quando eu trabalhava em redação, a gente tinha muito isso, né? Quem fazia matéria, se você escrevia, você podia ler 10 vezes que você não viu o erro que tivesse ali. Aí, muitas vezes a gente fazia o quê? Trocava com um colega, para o colega ler sua matéria, você lê a dele, e aí ele lia lá e via. Às vezes não é nem grande erro, mas uma palavra faltando uma letra, faltando uma palavra, porque aquilo está tão na sua cabeça que o seu olho não consegue enxergar diferente, né? Assim, perceber os detalhes. Ou às vezes você sair, né, tomar um café, não sei o quê, e voltar, né, já com a cabeça em outra coisa para ler aquilo ali e ver. Mas, assim, existe muito isso. Isso é verdade. Vamos falar um pouquinho dessa questão sua do mistério da taxa condominial, gente. Como que é isso? Como é que você conseguiu fazer essas mudanças? Não estou dando spoiler do curso, não, mas que você Não pode tem problema. contar aqui para a gente como é que você conseguiu isso, foi redução de custos, você aí reduziu a taxa, como é que você chegou nessa maravilha? Perfeito. É excelente a sua pergunta e eu quero deixar bem claro o seguinte: não tem mágica, não tem assim é, a invenção de uma coisa completamente diferente. É basicamente a utilização das ferramentas da administração, das finanças, tudo mais, de uma forma metódica. O que fazer primeiro e depois, encadeamento das coisas. É também um conhecimento profundo de quais são as ferramentas que estão à sua disposição, inclusive jurídicas. Né? O que é que você pode, que muita gente não sabe e alguns sabem, mas não usam. Entende? É ter a curiosidade e basicamente o uso de duas palavras. Por quê? Vou explicar o que é que eu quero dizer com isso. E ilustrar com um fato real que aconteceu aqui em Salvador, por muitos anos, num quartel da PM, que fica ali nos Barris. Um quartel super bacana, bem na frente tem uma praça. E nessa praça tem vários bancos de praça. Muito bem. Por muitos anos, um guarda, ele ficava numa mesma posição nessa praça. Um guarda lá da PM, ele ficava lá, ele era destacado. Quando terminava o turno dele, entrava outro, entrava outro. Então sempre tinha um policial guardando aquela posição ali. Beleza. Um belo dia houve troca do comando. O comandante anterior foi embora, chegou um novo. Quando ele chegou, ele chamou lá o ajudante de ordem dele e falou: chega aqui. O que aquele guarda está fazendo ali na praça? Ele falou: ele está lá na posição dele. Mas por que ele está lá? Aí o cara falou: não sei. Por que ele está lá? Não sei. O que ele está fazendo? Não sei. Beleza. E aí ele foi perguntar ao guarda, ele também não sabia, ninguém sabia. Ele ficou curioso e foi remontar ali como é que aqueles caras foram parar ali. Por que eles foram parar ali? E ele descobriu o seguinte, olha que curioso. Anos antes, o quartel, que tinha ficado responsável pela manutenção de parte daquela praça, mandou pintar um dos bancos. Com tinta, pintar. E destacou um guarda para ficar ali, simplesmente para avisar as pessoas que a tinta estava fresca, que não sentassem. Ora, a tinta secou, Nunca mais o cara saiu. ficou ali, nunca mais tirou dali. Olha que loucura! Isso é um caso real, mas parece piada, mas o que acontece no condomínio das pessoas, as pessoas repetem coisas simplesmente que nunca questionaram. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. Por que essa revolução foi tão grande aqui? A gente acabou de abaixar 20% aqui. No outro foi 30%, aqui a gente abaixou 20% depois de 7 anos congelado. 7 anos congelado, olha só. Quando eu vim morar aqui, são 14 apartamentos
nesse prédio. E tinha 5 funcionários. Não precisa ser um gênio da contabilidade para dizer que essa conta não fecha. 14 apartamentos à base de rateio Uhum. desse tamanho, 5 funcionários, não tem condição. Bem, por que eu fui perguntar, né? Perguntei para o meu antecessor assim que eu assumi. Por que nós temos 5 funcionários? Ah, porque 4 são porteiros e a gente precisa de vigilância 24 horas. Por quê? Ah, porque alguém tem que acender a luz e apagar a luz, mas por que a gente não automatiza isso? Tem relé fotoelétrico, tem sensor de presença, tem tudo. Ah, não sei. Ah. E o que mais? Qual é o outro motivo dele estar aqui? Não, porque tem que abrir a garagem, tem que abrir o portão de pedestre. A gente não tem chave, não tem controle remoto. Não, por quê? Porque nunca ninguém comprou. Ok, por quê? Não sei. Quando você começa a questionar o modelo, sabe, Suzy? Quando você começa a Uhum. perguntar as coisas que você convive todo santo dia e acha normal, chega uma hora que você, quando você chega na resposta não sei, falou, opa, alerta, tem alguma coisa aí para mexer. E aí o que aconteceu? Eu comecei a questionar essas coisas. E ninguém me dava uma resposta plausível. Bom, as soluções estão aí no mercado, elas estão todas dispostas. Não tem nenhuma solução que eu vá dizer aqui para vocês que vocês já não saibam. Mas provavelmente vocês nunca questionaram. Vocês, quando eu digo as pessoas que estão assistindo, Uhum. muita gente não questiona o modelo que você tem no seu prédio. As coisas. Gente, eu me refiro às coisas mais básicas e corriqueiras e triviais que você vê todos os dias no seu prédio, no seu condomínio de casa, seja onde for. E você não questiona. Embora não esteja 100% satisfeito, embora represente um custo enorme, as pessoas não questionam. Então, se eu posso atribuir alguma mágica ao que eu fiz, foi essas duas palavrinhas. Por quê? Por quê? E para você fazer essa pergunta, você, é o que eu falei, você tem que trocar o óculos. Uhum. Porque o seu olhar está viciado. Tem muita coisa que você olha assim, você nem questiona mais. Né? Então, eu acho que o sucesso. Eu acho não, eu tenho certeza. O sucesso dessas empreitadas foi basicamente questionar, depois ir a campo buscar as soluções e implementar. Isso que eu estou dizendo é simples. Fazer não é simples. Né? Executar, botar isso daí em Uhum. prática, porque aí você entra em áreas orçamentárias, você entra principalmente nas questões psicológicas das pessoas que estão apegadas aos seus paradigmas, estão apegados aos modelos que ela já tem, de como as coisas funcionam. Ah, mas sempre foi assim, aquelas coisas. A A mudança é uma resistência coisa complicada, né? Tem muita gente é que tem muita muito complicada. resistência. E aí eu acho que está o grande diferencial, né? É como eu sempre enfatizo, aquelas pessoas que já acessaram o meu conteúdo, elas vão ver que eu bato muito na questão de lidar com pessoas. Porque, olha, eu acho que não é segredo também para ninguém, principalmente o pessoal da RH, ele bate muito nessa tecla, né? As pessoas, elas são geralmente contratadas pelas suas competências técnicas, mas elas tendem a ser demitidas pela sua incompetência interpessoal, emocional. Uhum. E você lidar com pessoas é um dos principais ativos de administrador hoje. Você ser agregador, de trazer as pessoas, de vender uma imagem para alguém que tenha a resistência ao novo, que tem o medo do novo, e trazer essas pessoas para perto de você, não por coação ou por convencimento, mas porque elas realmente entenderam e disseram assim, cara, eu estou contigo, vamos junto. Isso é absolutamente crucial, porque você pode ter a melhor proposta do mundo, mas se seus moradores forem contra, você não vai longe. Tem que levar também, assim, é uma outra questão também muito difícil, é levar o morador a participar, né, Sérgio? É um, assim, eu acho que fala comum de todos os síndicos, é isso. Assim, aí as pessoas podem achar, o síndico até é bom se o morador não participar da assembleia, mas não é, porque tem algumas decisões que dependem da participação, uma reunião, uma assembleia, claro que você trata ali das demandas e tal, mas pode surgir até uma sugestão boa, né, um questionamento, né, como você falou, né, esse toque, assim, quando está todo mundo conversando.
Então, assim, a participação dos moradores ainda é assim, uma questão muito complicada, infelizmente, né? E aí não participou, mas quer reclamar. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Essa é Pois uma é. verdade absoluta, né? E aí a questão é assim, como é que você pode tornar o assunto condomínio um pouco mais atraente para as pessoas? A forma que eu achei que tem funcionado razoavelmente bem aqui é torná-los participantes ativos não apenas nas assembleias, mas ao longo do processo. É uma coisa até que eu falo lá no curso, aí vai spoiler do curso, mas que também não é nenhuma novidade. É assim, de você buscar formar comitês. Né? Se o seu prédio, por exemplo, tem uma área, tem uma quadra de poliesportiva, de tênis, sei lá o quê, tem espaço para fazer esporte, cara, busque as pessoas, sei lá, provavelmente tem profissionais que são de educação física ou de alguma coisa ligada a isso. Crie uma comissão, provoca essas pessoas. Cara, o que a gente pode fazer com aquela área? Ele posso entregar esse trabalho de pensar essa área? Posso entregar para vocês? O que vocês acham de apresentar um projeto, fazer alguma coisa? Chamar as pessoas a participar do processo. Uhum. Vai ter uma obra, formar uma comissão de obras. Né? Quem são os engenheiros, arquitetos aqui do prédio? Gente, eu preciso do aconselhamento de vocês. Para que quando chegar à Assembleia, todas essas pessoas estão se sentindo parte daquilo dali, entendeu? E Uhum. elas, além de serem, aumentar as chances delas serem participantes também das assembleias, das decisões e tudo mais, elas também serão pessoas que vão advogar pela atração de mais pessoas para participar da assembleia. Em outras palavras, uma andorinha só não faz verão. Aquele síndico que tenta bater o córner e cabecear, ele vai ter problema, ele vai se sentir sobrecarregado. É o caminho mais rápido para ter um estresse, um infarto, um AVC, ou tomar um murro, como aconteceu, infelizmente, É. algum. Né? Porque você chama tudo para si, né? É muito complicado. Você tá assim, nas suas redes sociais, você opta muito pelo bom humor, né? Sempre tratando o assunto da sindicatura, mas de uma maneira leve, de uma maneira descontraída, porque o dia a dia também assim é pesado, né? Eu decidi colocar, assim, logo quando eu comecei o projeto, eu pensei, cara, eu vou fazer uns memes aqui, umas coisas. Aí me disseram assim, não, cara, isso aí vai dar um ar meio infantilizado, não sei o quê. Mas depois eu comecei a olhar para os meus memes e disse assim, esse meme aqui, eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai pegar e vai mandar para o síndico, porque era isso que ele queria dizer para o síndico, mas não pôde, ou não sabia como. Ou mandar para aquele morador. E eu comecei a ver nas estatísticas que é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, os memes, de certa forma, disseram de uma forma divertida algo que alguém queria dizer para outra Uhum. pessoa e não sabia como, virou a voz disso. Por outro lado, eles também têm funcionado para gerar uma identificação no sentido de dizer, síndico, eu sei o que, é que você está sentindo, eu sei exatamente o que você está passando, olha aqui. E aí eu mostro dessa forma leve. E assim, eu confesso para você, Suzy, a maioria, se não a totalidade desses memes, antes de eu colocar no ar, eu morro de rir sozinho com eles. Eu monto e fico olhando, nossa, eu sou maluco, cara. Mas é isso mesmo aqui que eu vivi isso aqui. Tá? Vou mandar, tem gente que vai dar risada com isso também. Então eles têm esse objetivo de dar um pouco mais de leveza, né? Você vê que eu trato de assuntos sérios, Uhum. profundos, técnicos, mas também desse lado mais leve da sindicatura. Deixa eu ler aqui uns comentários. Missão Síndico está aqui dando boa noite a todos. A Verônica. A Verônica aqui está rindo muito aqui com a história dos memes. Ah, A depois entra lá, gente, Vera, vocês vão dar risada. é muito boa, gente. E a Vera aqui da Aquax está perguntando se vai ter feira, vai ter uma outra Expo aqui em Campos, vai ter em novembro uma Expo, meu condomínio, uma Expo grande, e em agosto a gente vai ter uma em Rio das Ostras, que é aqui região dos Lagos. Então vai ter sim, Vera. E contei com a Vera lá em São Paulo. Aqui a Verônica falando aqui também, parabenizando. A síndica, Cindy Cissa,
aqui falando para você não resistir e assumir outros condomínios, sim. Sim, sua Essa, amiga querida. Obrigado, minha querida. Eu acho que vai ser o caminho inevitável, viu? Eu tenho recebido não, algumas vai sim. propostas. Eu acho assim muito bom e você tem esse diferencial e, né, sendo administrador, acho que para você vai ser assim bem legal. Aí a Verônica está aqui falando, ó, obrigado por fazer a diferença. Ah, que linda. Obrigado. Bacana. Aí a Juliana falando que ama os memes e que ela se identifica muito. A gente dá muita risada junto. Você sabe que eu conheci você através de um meme, né? Porque minha irmã que viu lá na página dela, que é uma página pessoal, e começou a me mandar sempre, né? Eu vi que eu estou trabalhando com a revista, vai fazer 2 anos agora em agosto, e aí sempre ela estava me mandando. Aí me mandava, eu li, ria e tal. Aí a hora eu falei, gente, eu vou lá ver quem é. E aí eu fui, comecei a te seguir e vi lá os memes, mas também vi seu conteúdo, tudo assim, muito interessante. Ah, gente, quem vê os memes e dá risada, por favor, manda aí um coraçãozinho, manda alguma coisa aí. Só para eu saber se eu tô indo no caminho certo. Porque eu me divirto pra caramba, eu preciso dizer pra vocês. E tem um prontinho pra amanhã, viu? Vocês vão Aí, gostar. ó. É de conselho fiscal, vocês vão gostar. Aqui, a Juliana está falando, ó, algo que tenho feito é melhoria sem mexer no bolso do pessoal. Ela colocou o mini mercado dentro do condomínio e o pessoal também amou. Olha, eu fiz uma aula gratuita lá no meu canal do YouTube, é youtube.com/barra de repente síndico. Você entra lá, tem uma aula gratuita, 3 formas de você gerar renda com o seu condomínio. Muita gente nem sabe que dá para gerar renda, mas tem Hum. como fazer. E dentro do grupo do Telegram das minhas alunas, meus alunos lá do curso, já trocaram várias outras ideias, assim, então enriqueceu muito. É bem interessante. E aí eu pego o gancho nesse aviso que você deu aí, da Expo que vai acontecer, né? Uhum, Isso. isso. Gente, estatística aqui, tá? Não estou tirando a cartola, não. 85%, em média, 85% dos negócios que você faz derivam de networking. Esse é um espaço riquíssimo de networking. Então, se você tem a oportunidade de ir num evento na sua cidade, não perca essa oportunidade. E aproveito para fazer minha propaganda aqui, meu merchandising. É... Passa. 24 e 25 de junho eu vou estar em Porto Alegre, lá no evento que Nossa. vai ter lá. Né? Então, quem estiver na área também, eu já convido. Vai ser bem legal. Assim, os eventos assim, são uma oportunidade assim, muito interessante, tanto para negócios como para abrir a mente, assim, né? A gente vem revigorado de lá, você conversa, esse de São Paulo, assim, que a gente foi no final de semana, excelente, você conversa com várias pessoas, você vê coisas assim, que você não tem acesso ainda na sua cidade, palestras ótimas, você estava falando aí dessa questão de gerar renda. Eu assisti uma palestra do Márcio, eu vou talvez errar o nome dele, Raskowski, eu acho que eu falei certo, É, porque é complicado, mas assim, ele estava falando, justamente, ele fez uma palestra com cases, né, lá do escritório dele, e ele falando que ele sugeriu num determinado condomínio lá, ou enfim, ele sugeriu, acho que uma empresa querendo alugar o topo do prédio para botar antena. antena. E era, assim, não era uma coisa monstruosa, era um quadrado assim, que ia gerar quase R$ 1 milhão para aquele condomínio. Aí Poxa. um abençoado, né, na Assembleia, todo mundo gostando, não sei o quê. Aí um abençoado foi falar que tinha lido um estudo que a antena podia causar câncer. E aí o Márcio ainda falou assim, gente, mas a gente usa, que era antena de celular. Então a gente tá ferrado, né? Porque todo mundo usa celular o tempo todo. Enfim, não foi aprovado. Aí acho que o síndico entrou ainda na justiça para tentar reverter.
saiu o resultado favorável, confirmando a Assembleia e favorável, só que aí a empresa, né, porque tempo é dinheiro, a empresa tinha alugado do prédio vizinho, entendeu? E E aí aí ele ficou o exposto prédio à mesma radiação sem receber a renda. sem receber a renda, e o prédio vizinho fez reforma da guarita, da área comum, e, sabe? Assim, é complicado, assim, às vezes não ter essa visão. Claro que tudo tem que ser estudado, tudo tem que ser pensado, mas hoje o que se pode é tentar conseguir de renda, né, de maneira lícita e que seja beneficiando o condomínio, às vezes, porque está tudo muito complicado, né? A taxa de inadimplência também ainda está muito alta, né? Enfim. Mas assim, eu amo o evento. Eu fui, assim, comecei a fazer aqui, a gente teve um evento aqui em Campos com assim, um alto nível de palestrantes, o Sérgio Craveiro veio, o Francisco Egito veio, a gente tem também aqui em Campos palestrantes assim muito que trabalham muito diretamente com a área condominial. A gente trouxe também síndicos para contarem as experiências deles. Falamos um pouco também de violência contra síndicos, que infelizmente é uma coisa que ainda acontece, né, bastante. E assim é uma troca de informação, às vezes eu fico assim, gente, como? Tem um evento, às vezes gratuito, ou tem um evento pertinho, vai se reciclar, mesmo que você seja síndico morador, né? Mas que é cobrado como qualquer outro. E, assim, é uma oportunidade tanto mesmo. É praticamente impossível você não aprender alguma coisa. Uhum. Tem sempre alguém trazendo uma novidade para dentro. E às vezes essa novidade, às vezes assim, aquele papo do cafezinho, ele valeu a Uhum. viagem, o hotel, os 3 dias que você ficou lá, valeu aqueles 10 minutos ali, o cara te deu a luz que você precisava. E isso acontece realmente com um encontro de mentes, né? Sim. E num evento como esse, você chama justamente para perto pessoas que estão numa mesma sintonia. Então, a chance de você sair de lá com um aprendizado valioso é muito, muito grande. Acho que não dá para perder, É na o minha tal do visão. olhar diferenciado, né? Você sai da caixinha, sai da sua bolha, né? E vê uma outra coisa. Isso. Vou buscar aqui. Aqui a Carla, a Cícera, tá falando que tá muito bom, bate-papo. Ah, Pá, que bom. aqui, a Conceição. Ah, aqui, ó, a Raquel Alvarenga tá falando pra você ir pra Santa Catarina, hein? Ah, bora, bora. Só chamar. E Juliana tá dizendo que ela vai ao evento que você vai. Ela vai estar lá Show. no evento. Me procure lá, viu? E a síndica aqui falando que ela estava lá no de São Paulo, que foi excelente. E o povo super participando, que bom. Top. Pô, galera, top. Aí a Raquel aqui já está falando com a Juliana para ela ir também para Santa Catarina. Bora fazer um reggae lá. Isso aí. Aqui, ó. Marcelo Duarte, que é síndico, também está falando aqui, ó. Leva o Marcelo Duarte. E aí, ó. São as conexões, é o networking, gente. É isso A aí. vida é isso. Sérgio, Ué. fala aí de novo o seu Instagram e o seu YouTube. As aulas são segunda-feira, que você falou? Não, ó, atualmente eu tenho 2 canais. Um é um perfil no Uhum, Instagram, que é o De Repente Síndico, tudo junto, uhum, né? E um canal no YouTube que também é De Repente Síndico, é youtube.com/barra De Repente Síndico. Você entrando nos dois, você vai ter conteúdos. É, basicamente não há repetição de um de outro, né? Porque eu entendo que o canal no YouTube é para exposições mais alongadas, eu compartilho tela, faço tutoriais, ensino coisas realmente, um passo a uhum. passo, né? Tem muita coisa. Inclusive, eu fiz uma semana que fez bastante sucesso, foi a semana de ferramentas
do Google, Do gratuitas Google. para síndicos. Então, assim, Até eu eu mostro... assisti, Assistiu? gostei, Ah, né? que legal. Assisti, uma porção de coisa ali eu já guardei para mim também. Pois é, porque uma das coisas que as pessoas falham, e eu começo meu curso falando isso, é justamente você não ter sua caixinha de ferramenta preparada, né? De você saber qual você vai usar, onde você vai armazenar aquele dado, aqueles documentos, aquelas coisas. Aí começa a confusão. É a origem da bagunça. É a origem da mistura das coisas do condomínio com as suas contas Uhum. pessoais. Você que está aí do outro lado, você sabe exatamente o que eu estou falando, não sabe? Dos e-mails do condomínio chegando na sua caixa, da sua caixa de e-mail pessoal. Muita gente faz isso, né? Enfim, e ali eu fiz um tutorial, assim, algumas ferramentas que eu utilizo, coisas que eu criei, como por exemplo um formulário, você deve ter visto essa aula também. Um formulário Google gratuito, onde você faz o recadastramento dos moradores, dos condôminos e tudo mais. E logo ao final do recadastramento automático, esses condôminos recebem o acesso ao regimento interno e à convenção de condomínio. Tudo automático. Você imagine um condomínio aí com, sei lá, 300 apartamentos, 300 unidades habitacionais. Você torna isso automático, quanto tempo isso te salva? Então, esse tipo de coisa está lá, tem planilha de receita e despesa, tem muitos toques, muitos insights de como lidar com pessoas mais difíceis, né? Essas questões aí de mindset e tudo mais. Tem muita coisa bacana lá. E no perfil do Instagram, eu tenho os memes, né? Os memes não podia faltar. E muitos insights também. Ali eu coloco já conteúdo de consumo mais rápido. Geralmente eles têm um Hum. minuto, às vezes menos. Né? São insights mesmo, são pequenos nuggets de informação que podem ajudar as pessoas. Ai, tá joia. Sérgio, olha, eu quero agradecer, está chegando aqui ao fim da nossa live, mas tem assunto para muito mais. Ó, Já todo fica mundo que aqui o está convite assistindo para você digita assim, voltar. ó, todo mundo digita, ó. Super espontâneo. Mas aqui, já fica o convite para você voltar mais vezes, o espaço que está aberto para você, sempre que você quiser. A revista também está aqui com suas páginas abertas. A nossa próxima edição sai, impressa, sai semana que vem. Mas também convido todo mundo para seguir a gente aqui no Instagram. A gente também traz muito conteúdo. A gente procura trazer o que tem de melhor no mundo da sindicatura do Brasil todo. A gente traz Verdade. aqui para compartilhar, trocar informações e ser realmente assim, o que a gente quer não só ser um canal de comunicação, mas ser um canal de compartilhamento de informações e de melhoria, que a gente possa contribuir para, de alguma forma, melhorar a vida assim, nos condomínios. Então, segue a gente Perfeito. aqui, a gente sempre tem assim, muita coisa legal e muito obrigada mesmo pela sua participação, muito obrigada por você estar aqui essa noite, aqui tá friozinho, né? Mas aí não, assim, obrigadão mesmo, Sérgio, gratidão. Olha, eu que agradeço demais a oportunidade de estar aqui batendo papo. Primeiro, te conhecer, que você é uma simpatia. Muito Obrigada. obrigado por abrir esse espaço aqui da revista, uma revista que compartilha comigo o propósito, né, de levar essas informações, compartilhar, melhorar aí a prática da sindicatura das pessoas, de poder estar aqui com esse pessoal todo que está aqui acompanhando a gente. Isso é maravilhoso, isso realmente traz uma energia nova. Espero poder contribuir de outras formas aí, em outras oportunidades. Vai ser sempre um prazer. Estou à disposição. Vai ser aqui também, vai ser assim, um prazer sempre receber você aqui. E a todo mundo que acompanhou a gente desde aqui do início, muito obrigada por estarem aqui, pelos comentários, pela participação. A gente vai salvar a live, vou deixar salvo aqui, vou deixar marcado o Instagram do De Repente Síndico, que aí todo mundo também, quem não seguir, começa a seguir lá e acompanhar, que é muito legal mesmo. Ah, massa. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Até semana que vem. Beijo. Tchau.